E aí, pessoal, tudo bem? Pela necessidade do tema, eu resolvi trazer um conteúdo diferente para vocês hoje, tá? Eh, Como professor de história, eu trabalho muito essa questão de temas como democracia. Em algumas aulas eu preciso explicar a respeito da meritocracia, essa polarização que existe hoje na nossa sociedade. Urge a necessidade, então, de trazer explicações para os estudantes, né, de diversas séries, independente se é do ensino fundamental e também ou do ensino médio. Qualquer um dessas etapas da educação básica sempre tem algum tipo de dúvidas pertinentes a esse tema. E esses dias eu estava abordando um tema sobre democracia, né, falando sobre a definição de democracia, e eu trouxe ali uma analogia, uma comparação com a democracia direta, que ela teve início lá na Grécia Antiga, e principalmente em Atenas, onde, de alguma forma, a população, os cidadãos, ou seja, aqueles que eram considerados cidadãos, eles escolhiam entre o certo e o errado. Eles escolhiam entre condenar ou não condenar. E eu trouxe dois exemplos históricos para uma demonstração de democracia direta. Por exemplo, em Atenas, o Sócrates, para quem não sabe, o Sócrates ele foi um dos filósofos mais importantes da Grécia Antiga, é o famoso detentor ali da autoridade das palavras só sei que nada sei. O Sócrates, ele foi condenado em um tribunal ateniense simplesmente porque ele de alguma forma despertava na juventude o desejo de questionar, de refletir sobre a vida. Isso de alguma forma acabou desagradando a elite ateniense. E isso fez com que o Sócrates ele fosse julgado em um tribunal baseado numa democracia direta, onde a população foi induzido a escolher pela morte de Sócrates. Afinal, ele foi julgado e condenado simplesmente porque, segundo eles, né, a elite ateniense, o Sócrates ele corrompia a juventude. Outra forma também, outra análise histórica que nós temos, que representa também uma democracia direta, onde a população, ela de maneira literal, ela escolhe de maneira direta, ela não precisa escolher um representante para tomar uma decisão para ela. Na verdade, quem toma a decisão é ela própria, aqueles que são considerados cidadãos. É, por exemplo, também a morte de Jesus. Jesus Cristo, ele também foi morto, ele foi julgado e condenado em um tribunal democrático, onde a população, onde os próprios judeus acabaram escolhendo entre Jesus ou Barrabás. Na verdade, quem foi morto foi Jesus. Então nós vemos que a democracia direta, onde a população escolhe, de alguma forma existem sérios problemas. Por quê? Porque nem sempre o povo tem razão, nem sempre o povo está certo nas suas decisões. Afinal, aquela população, tanto em Atenas quanto entre os judeus, que condenou tanto Sócrates quanto Jesus, eles não tinham a capacidade intelectual crítica para escolher o que é certo. Então eu parto do princípio da ideia de Platão. Platão ele vai definir uma forma de governo que é extremamente mais eficaz. Que muitas pessoas vão dizer que isso aí é uma aristocracia ou pode se tornar em uma oligarquia, mas na verdade o Platão ele vai demonstrar uma nova forma de governo que é muito mais eficaz e muito mais correta, como por exemplo a sofocracia ou, na verdade, o governo dos sábios. Trazendo para a atualidade, a nossa democracia atual, ela não pode ser comparada à democracia ateniense. Por quê? Porque hoje nós temos uma democracia, um outro formato de democracia, que é o formato da democracia indireta, ou seja, a população
escolhe quem vai, de alguma forma, representá-la. E isso, de alguma forma, também pode trazer sérios problemas. Por quê? Porque geralmente a população ela vai escolher partindo da sua base, né, de conhecimento histórico, de formação intelectual, e nós sabemos que a maioria da população, principalmente aqui no Brasil, não possui formação, não possui, de alguma forma, preparo intelectual, não possui preparo ou capacidade crítica e reflexiva para tomar uma decisão como essa. Então, nem sempre a maioria tem razão. A democracia indireta é quando a população escolhe os seus representantes. Então, por meio do voto, da demonstração de poder que a população tem, que ela possui, ela vai lá, escolhe o seu candidato para presidência, para prefeito, para vereador, ou seja, para todas as esferas políticas, né, de todos os poderes. E de alguma forma, isso acaba demonstrando um certo problema, porque a população ela não tem, infelizmente, eu não estou aqui defendendo para tirar o direito da população, nunca na minha vida eu vou fazer uma coisa dessa, mas a ideia central é o seguinte, é o preparo que a população deve ter para escolher. Digamos que eu dou um exemplo muito claro, inclusive eu já passei isso para os meus alunos lá na escola, principalmente os alunos do segundo colegial, até do primeiro também, eu já falei sobre isso quando eu estou abordando o tema democracia em filosofia. Digamos que vocês ganhem uma viagem para a Europa. Então, de alguma forma, vocês vão de avião. Aí um certo empresário, que é dono de vários aviões, tem vários pilotos especialistas, de alguma forma, ele pega, escolhe um piloto que é profissional e ele escolhe mais 9 pessoas que nunca pilotaram na vida, nunca entrou nem dentro de um avião. E coloca essas 10 pessoas, 9 que não são pilotos e uma pessoa que é piloto. E coloca diante dessa pessoa que ganhou essa viagem para a Europa. Vamos pedir para ela escolher quem vai ser o piloto dela. Provavelmente, se ela não tiver ideia, né, de quem seja um piloto especialista, provavelmente a probabilidade dela escolher uma pessoa errada e de alguma forma ela acabar morrendo, né, em um acidente por conta do piloto não saber pilotar é muito grande, é muito alta. Então, a partir do momento que ela sabe, olha, deixa eu analisar, peraí, eu sei, eu tenho consciência de que aquele ali é o piloto e os demais não são, então eu vou escolher o piloto. Então, essa análise que eu trago para os meus alunos é uma forma de demonstrar que a sociedade, a população, tem necessidade de adquirir esse conhecimento. E nós sabemos que o acesso ao conhecimento, ele está sendo de alguma forma direcionado à população, não à população menos favorecida, mas uma pequena parcela da população que tem acesso a ensino de qualidade, a ensino superior e o preparo intelectual em em vários cursos de capacitação e profissionalização que pode lhe proporcionar certo conhecimento para tomar suas próprias decisões. Mas nós sabemos que a maioria da população, não posso trazer um dado porque eu não tenho esse dado, mas a maioria da população, principalmente da população brasileira, a maioria não tem acesso a esses recursos, principalmente a educação básica. E, de alguma forma, quem tem acesso à educação básica, ela está sendo preparada para, de alguma forma, suprir a demanda do mercado. Ou seja, eles não estão sendo preparados para, lá na frente, eles seguirem uma carreira, num curso superior. Eles estão sendo preparados para suprir a necessidade da indústria, ou seja, do sistema capitalista. Então, isso, de alguma forma, acaba minimizando o acesso ao conhecimento, principalmente das grandes literaturas ou de qualquer curso superior que possa lhe proporcionar uma certa mobilização
social. Ao contrário de que muitas pessoas dizem, o pobre hoje ele não tem mobilização, ele não tem mobilidade social, né, ou econômica, ele não consegue. Por quê? Porque ele está sendo manipulado, ele está sendo direcionado para seguir aquela linha. Então, para a gente finalizar o vídeo e não ficar muito grande o vídeo, vamos entender. Só para fazer uma síntese do propósito desse vídeo. A democracia ateniense, que é uma democracia direta, e também o julgamento tanto de Sócrates quanto de Jesus Cristo, ocorreu por meio da escolha da população, que isso proporcionou o quê? A morte de dois personagens ou de dois personas que podem ser considerados essenciais na história da humanidade, né? Se a gente analisar, é claro que essa decisão, essa escolha, historicamente, ela é ruim. Por quê? Porque matou duas pessoas que eram justas, que eram honestas e que eram grandes sábios, né? E isso quem escolheu não foram grandes intelectuais, foram apenas a população que recebeu esse poder, essa autoridade. Não digo tirar a democracia ou tirar o direito das pessoas de decidirem, mas eu digo em prepará-las, deixar que elas tenham acesso à educação de qualidade para que, de alguma forma, essas pessoas sejam capacitadas a escolher, né, o correto para a vida delas. Então, analisando isso, a gente traz para os dias de hoje, que hoje a gente, na realidade, diz que nós estamos em uma democracia indireta, mas, na verdade, no meu ponto de vista, não existe democracia, né? Muitas vezes a gente vê na televisão, a gente vê nos jornais que candidato A, candidato B está sendo investigado porque está atacando o Estado democrático de direito, um ataque contra a democracia. Na verdade, nós não temos democracia, não existe democracia, de fato, porque a democracia, em sua essência, é a possibilidade de A e B ter a mesma condição de escolha. Então, se você pega uma pessoa da elite, uma pessoa que ganha R$ 100.000 por mês, a capacidade dela de escolha é bem diferente daquela que ganha R$ 1.000 por mês ou 1.500 no salário mínimo por mês. Porque a que ganha 100 mil por mês, ela está preocupada, a preocupação dela é quando será que ela vai comprar o seu novo iate, né? Sua nova casa, como que ela vai fazer tal aplicação na Bolsa de Valores. E a preocupação do outro aqui, ó, de que ganha 1.500, é o que que ele vai comer amanhã, o que que ele vai comer depois, como que ele vai fazer para pagar o aluguel. Então, as preocupações, o ponto inicial de cada um aqui em relação à decisão ou à escolha é muito diferente. Então, para mim, democracia, ela só existiria a partir do momento que todo mundo tivesse a mesma condição social, econômica de tomar decisões, de escolher. Então, o pobre, ele vai escolher porque ele precisa comer amanhã. Então, se você vai lá e o pobre que não tem acesso à informação, ao conhecimento, à educação de qualidade, ele vai pensar, sabe no quê? Vai pensar na realidade dele. Ó, qual candidato está oferecendo para mim uma cesta básica, um auxílio? Ou qual candidato é o melhor? Não, ele vai pensar assim: será que eu vou comer amanhã? Ele está me falando que vai me dar o que comer amanhã, então eu vou votar nele. Ou seja, há uma discrepância gigantesca entre o que ganha muito bem e o que ganha um salário mínimo. Por quê? Porque tanto um quanto o outro vai manifestar o seu direito do voto, mas somente o que ganha mais, ou que tem melhores condições, tem mais acesso aos recursos necessários para a vida, ele vai ter o tempo, ele vai ter a condição econômica, ele vai ter o preparo intelectual e o acesso à educação necessário para quê? Para que ele consulte são as propostas do candidato A, quais são as propostas do candidato B. Então, para mim, literalmente, democracia, ela só vai existir a partir do momento que todo mundo tiver a mesma condição social e econômica. Beleza, galera? Eu achei interessante, importante trazer esse vídeo para vocês, porque hoje nós estamos vivendo conflitos de polarização, de que um defende a ideologia A, né? Um defende o Karl Marx, outro defende o Adam Smith,
mercado, a liberdade econômica, né, o liberalismo, outro defende o socialismo, outro defende o comunismo, outro defende o anarquismo, ou seja, existem várias defesas, mas poucas pessoas estão literalmente defendendo a democracia, a existência, esses direitos que são importantes e são inerentes a toda a população humana. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, inscreva-se no canal, porque quando você faz isso, você estará ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. E até o próximo vídeo!